Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e vamos conversar, cara, hoje um pouquinho sobre algumas criptos pra você ficar de olho em fevereiro. Lembrando que isso aqui não se trata de um vídeo de top 5, top 10, nada desse tipo, tá? Eu vou passar algumas criptos, vou passar algumas informações gráficas bem interessantes pra você utilizar na sua análise e eu espero que eu consiga te ajudar com alguma dessas informações. Então vamos embora pro vídeo, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, eu já estou aqui com os gráficos na tela e antes que comecem a surgir as perguntas, eu já vou falar logo no início, cara. Isso aqui é a plataforma que se chama Vector, uma plataforma profissional de trading para cripto. Então você consegue linkar a tua conta da Binance e tudo mais e fazer o trade direto pela plataforma, tá? Se você quiser usar ela 30 dias de forma gratuita, os caras entraram em contato comigo e disponibilizaram um link só para o meu canal. Então você clica na descrição, você vai ter acesso a 30 dias de uma plataforma de forma gratuita que custa R$150 por mês. Tu não precisa atrelar cartão nem nada, é só clicar que você já vai instalar no seu computador e utilizar assim como eu estou utilizando durante 30 dias de forma gratuita, beleza? Lembrando que eu não estou ganhando nada com isso, isso não é um ad, não é nada, cara, eu não estou ganhando nada financeiramente, eles só disponibilizaram um link para ajudar realmente a rapaziada que quer testar a plataforma, né, que tá vendo os vídeos e sempre fica perguntando nos comentários, que plataforma é essa? Então eles disponibilizaram o link, então você consegue entrar e testar de forma gratuita, beleza? Eu já estou aqui com a minha listinha, né, e vamos dar início à nossa análise, começando por Cardano, cara. Cardano, diferente da maioria, ele já estava sofrendo um tipo de queda antes do Bitcoin começar a cair. Olha só, em setembro ela teve 40% de desvalorização da máxima, ou seja, né, basicamente a queda do Bitcoin que aconteceu aqui desde novembro influenciou somente na continuidade de uma queda que já estava acontecendo em Cardano, né? Não é culpa do Bitcoin 100% toda a queda que está rolando em Cardano. É interessante a gente entender isso antes de analisar qualquer ativo, beleza? Dito isso, cara, por que eu tô falando sobre isso, né? Vamos lá. Olha só, a Cardano agora está trabalhando mais ou menos por volta de $1. Então assim, eu acabei de explicar para vocês que essa queda que está acontecendo no ativo, né, era uma queda muito forte que já estava rolando e aqui em novembro entrou o Bitcoin caindo mais ainda e triplicou a força dessa queda, né? E ele jogou o ativo de volta para $1. Ou seja, cara, mesmo que a queda esteja forte desse jeito, ele não conseguiu romper a barreira de $1. Já tentou 2 vezes e não rompeu. Olha como esse ponto, né, desse ativo está forte, cara, um suporte fortíssimo. Olha isso aqui, quantas vezes ele já tentou romper e não conseguiu. Inclusive, né, cara, em maio do ano passado, que foi aquela derradeira do Bitcoin, o Bitcoin saiu de 70k e bateu 30, ele também não conseguiu romper aqui. Em maio do ano passado, ele bateu $1 e já foi rejeitado totalmente. E outra coisa, cara, aqui, ó, desde a primeira vez, né, que Cardano passou de $1, ele tá trabalhando, ó, mais ou menos um ano, né, acima de $1, que foi em fevereiro que ele fez esse primeiro rompimento e depois disso, cara, nunca mais voltou. Então, assim, é um ponto muito interessante pra gente começar a olhar Cardano. Yuri, você está falando para eu comprar aí agora, fechar o olho e comprar? É claro que não, né, cara? É assim, a análise serve para você entender que o ativo está trabalhando em um ponto específico bem legal e a partir daí você vai ter que montar, né, a sua estratégia de entrada. Análise é uma coisa, estratégia de entrada é outra. Você tem que ter uma estratégia própria sua, que você já testou 1 milhão de vezes, já fez um monte de backtest e sabe que funciona. E aí você pode aplicar em um ponto como esse, né, que é um ponto importante do ativo, sei lá, para pegar 15%, 10%, enfim, sei lá, cara, a sua estratégia própria, tá? Yuri, tá bom pra gente começar a montar a posição? Não, cara, não tá bom pra montar a posição pelo simples fato, cara, que a gente não tem ponto interessante pra baixo, caso ele venha a romper. Pra você que não sabe, né, o que é uma montagem de posição, nada mais é do que eu comprar um pouquinho aí agora, caso ele venha a romper, né, o ponto de $1, ter pontos interessantes aqui pra baixo pra eu melhorar a minha posição fazendo um preço médio. Cardano não dá essa opção pra gente, cara, então não é interessante, tá? Pra você começar a montar a posição em Cardano para ficar com preço médio travado em $1. É muito perigoso isso, tá? Até porque quando a gente fala montagem de posição, a gente está se referindo a um valor um pouco mais pesado. Então, pelo amor de Deus, tenha cuidado com isso, tá? Mas para trade é totalmente válido você ficar de olho em Cardano nesse próximo mês, porque ele está num ponto maravilhoso para você aplicar alguma estratégia de entrada, beleza? Agora, cara, eu já vou passar aqui para Stellar para você entender o que seria um ativo interessante para você montar a posição. Vamos lá, já estou aqui com o Stellar na tela. E vamos lá, olha só, cara, diferente de Cardano, né, cara, Stellar, ele não estava em uma baixa, ele, inclusive, ele estava lateralizado aqui, ó, em novembro, né, quando começou a cair o Bitcoin, e ele estava tentando romper a máxima dessa lateralização, né, até que veio o Bitcoin caindo aqui em novembro e começou a arrastar o ativo para baixo, ou seja, né, ele estava no meio de uma recuperação até que o Bitcoin começou a arrastar o ativo para baixo. Já é uma outra questão, uma outra forma de você ver, né, o ativo, bem interessante que ele já estava no meio de uma recuperação
recuperação, né? Enfim, vamos lá, cara. O que seria um ativo interessante para você trabalhar com uma montagem de posição? Olha só, cara, olha o histórico, né, que a gente tem desse ativo. A gente tem muito ponto interessante para baixo dos 20 cents, que é o ponto que ele está trabalhando agora. Então, por exemplo, se você quer montar uma posição, já é algo interessante para você olhar para a Stella, porque você comprando aí agora, caso ele venha a romper, olha só, você tem topos anteriores, você tem fundos anteriores, vários pontos aqui que você pode utilizar para, né, melhorar o teu preço ao longo do período que você está posicionado. E é como eu falo, né, cara, montagem de posição é algo que pode demorar uma semana, pode demorar 2 meses e pode demorar anos. Então é por isso que eu falo também que muitas das vezes eu não sei nem mais o que é tomar um stop, cara, porque eu trabalho com montagem de posição e normalmente, cara, demora muito tempo, um trade meu, demora 1, 2 meses, mas quando sobe, cara, a gente vai estar com a mão cheia e vai acabar ganhando um montante bem interessante. E você não fica à mercê de variação, né? Tu não ficar desesperado todo dia naquele negócio de day trade. Cara, é muito interessante você trabalhar com trades longos para justamente você ter essa questão de ter tempo para pensar, ter uma estratégia e ir aplicando ela ao longo do tempo. Inclusive, isso aí é muito bom para sua experiência, cara, no mercado financeiro também, beleza? Lembrando que você tem que ter grana suficiente para deixar o seu dinheiro congelado, cara. Isso aqui é basicamente um investimento onde você começa a fazer a montagem de posição, você vai congelando a sua grana. Então você tem que ter dinheiro suficiente para fazer esse tipo de trade, beleza? Enfim, cara, tá bem legal e bem interessante para você começar a olhar para a Stella, tá? Mas a movimentação, cara, é a mesma da maioria dos ativos. Presta bem atenção, olha só. Ele tá numa movimentação de queda pelo Bitcoin, né? Aqui, ó, desde novembro ele tá caindo e agora ele tá segurando em cima dos 20 cents. Então, né, seria interessante para você começar a olhar uma possível montagem de posição em Stella, um ativo gigantesco e muito antigo também, né, cara? Vale sempre ressaltar isso, beleza? Cara, vamos pular um pouquinho para AXS, que eu quero falar uma coisa bem séria com relação a AXS, tá? Vamos lá. Olha só, a AXS é o mesmo esquema que estava rolando, né, nesses ativos aí que estavam acompanhando 100% o Bitcoin. Ou seja, né, ele estava em uma tendência absurda de alta, muito lindo, né? Movimento ascendente e tudo mais, até que ele chegou em novembro e começou a cair juntinho com o Bitcoin. Ou seja, cara, estava tudo maravilhoso até novembro. Então, assim, na teoria, tá, ele está acompanhando bastante o Bitcoin, só que, cara, os movimentos estão muito simétricos, cara, tá muito realmente feio, né, essa movimentação de baixa que tá rolando nesse exato momento. Yuri, então pra que você tá botando nessa lista pra gente ficar de olho? Cara, porque, querendo ou não, cara, a desvalorização que tá acontecendo desde esse topo é de mais ou menos 70%. É a maior desvalorização desses ativos aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? 70% é muita coisa. O ativo já tava custando, cara, aqui em cima, $160. O negócio está custando 50 doleta hoje. Então, assim, realmente é um ativo muito interessante de uma empresa gigante com 1 trilhão de parceiros que vale a pena você ficar de olho caso ele volte a subir, né? Você tem que ver aqui um rompimento de topo anterior, pivôzinho acontecendo, aquele movimento padrão que eu falo todo o vídeo aí para vocês ficarem esperando. Então, vale a pena você botar no seu radar, né? Só para ficar de olho e acompanhando, né? Mas até então, pelo amor de Deus, não compre, né, nessa tendência de baixa maravilhosa que está acontecendo. Tem que esperar uma reação, né, por parte do ativo. Por isso que eu tô falando, é um ativo para ficar de olho e não para tu sair comprando, né, pegar faca caindo não. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá, gente? Enfim, vamos lá, cara. Eu vou passar aqui agora para a CRO. Para você que não conhece, isso aqui, cara, é o ativo, né, da Exchange Crypto, uma exchange gigantesca, que para você que não conhece também, que tá patrocinando time de futebol e tudo mais. Tá patrocinando tudo que é coisa, cara. Os caras são trilionários, é impressionante a grana que esses caras têm, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do ativo bem parecido com a XS, né, cara? Que ele tava aqui no movimento ascendente de alta até novembro e aí ele começou a cair acompanhando toda a movimentação, né, do mercado inteiro de cripto. Não só o Bitcoin, mas o mercado inteiro que começou a cair por causa do Bitcoin. É uma coisa que eu falo, né? No mercado de cripto é complicado. Não é só porque o Bitcoin tá caindo, cara. O Bitcoin começa a cair um monte de cripto e as outras criptos também começam a cair por causa das criptos e do próprio Bitcoin que também tá caindo, né? O mercado inteiro começa a entrar em bear market. Não tem jeito, tá? Uma coisa acaba levando a outra, beleza? E aqui é o mesmo caso, cara, é um ativo interessante, custa 40 cents esse ativo, tá? De uma exchange gigantesca e agora ele tá no meio de uma recuperação e vale a pena sim, cara, você ficar de olho nesse ativo. Inclusive, cara, muita gente, né, tava esperando esse ativo batendo aqui, ó, 20 cents, tá até marcado, tá vendo aqui em amarelo? Que eu já tinha deixado marcado. Muita gente tava cravando CRO batendo 20 cents aqui nessa derradeira que tava rolando aí no Bitcoin, tá? E acabou que isso não aconteceu, né? Ele segurou em mais ou menos 32 cents
recentemente, que foi nesse fundo anterior, e tá voltando aí agora. Yuri, qual seria o ponto de compra? Cara, ponto de compra é o que eu sempre falo, você tem que esperar rompimento do topo anterior, esperar um pullbackzinho, e aí você pode começar a entender que ele tá tentando fazer um pivô de alta e pode considerar uma compra em um ponto desse, tá? É um ativo para você deixar no radar, um ativo de uma empresa trilionária, tá? E vale a pena você ficar de olho nesse mês maravilhoso, beleza? E vamos agora para o meu xodó, cara, que é simplesmente Matic, né? Quem viu aí meus stories recentemente, viu que eu tava transferindo ali um montante da rede Matic e tudo mais, justamente, cara, porque eu tava fazendo um tradezinho, cara. Matic é algo bem interessante, tá? Para você ficar de olho. A gente sabe que 2022 é o ano dos NFTs. Para quem não sabe, Matic, né, é como se fosse o BNB da rede Polygon. Então tá saindo, cara, vários jogos na rede Polygon. Até o final do ano vai sair muito jogo ainda trabalhando na rede Polygon. Então você tem sim que ficar de olho. Assim como tem outras redes, eu sei, tá, que roda jogo e tudo mais, mas a rede Polygon tá saindo jogo direto. Então fique de olho, tá, nesse ativo. Por quê, cara? Olha só, de todos os ativos que eu te mostrei até agora, olha só a movimentação que ele tá apresentando. Ele ainda tá num canalzinho de alta, né? A gente sabe que ele tá caindo desde dezembro, né? Novembro ele não caiu, tá, rapaziada? Inclusive foi ao contrário. No meio da queda do BTC, ele tava subindo, tá, gente? E aí, desde dezembro que ele começou a fazer essa queda. Lembrando, cara, olha só, essa queda soma mais ou menos 46% de desvalorização do topo que ele chegou a fazer. Então, assim, cara, é uma desvalorização bem baixa com relação a todos os outros ativos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, assim, vale a pena você ficar de olho. Lembrando, cara, que ele tem que respeitar esse ponto que ele tá trabalhando aí agora. Ele já respeitou, tá vendo essa linha azul que eu deixei no gráfico? É justamente o ponto de 1,50, cara. Eu tenho, né, esse ponto de 1,50 em Matic como um ponto muito antigo já tá olhando esse ponto há meses, tá? E ele realmente está respeitando bastante. Toda vez que ele bate nesse ponto, ele acaba respeitando de alguma forma. Ele tem uma certa dificuldade para passar e agora não foi diferente. Ele veio aqui caindo, ó, nesses últimos dias, travou em 1,50, tá? E agora ele tem que segurar aí em cima, tá? E aí que foi o que eu falei. Estratégia de entrada é contigo, tá, meu querido? Mas se eu fosse dar uma call aqui e falar assim, ah, gente, olha só, se você quer fazer uma entrada, é claro que eu vou falar sempre para você esperar rompimento de topo anterior. Lembrando, né, que o topo anterior tá bem longe, tá? Por volta de 2,40, 2,50. Então, ele tem que andar muito para fazer esse rompimento para você entender que ele tá fazendo uma virada de movimentação. Esse desenho, eu sei que fica repetido, né? Porque eu faço isso em todos os ativos, mas, cara, é porque tu tem que ter a paciência suficiente para esperar uma movimentação de confirmação antes de você se precipitar e fazer uma entrada errada. Eu sei que isso aqui fica repetitivo, mas você tem que entender isso, cara. Você tem que ter essa confirmação no mercado sempre antes de fazer qualquer tipo de entrada, porque se você simplesmente ficar comprando no ponto quando bater, cara, você não vai conseguir, né, ser sustentável no longo prazo, você não vai conseguir aplicar um volume gigante em cima de uma entrada dessa, onde você não vai trabalhar com estratégia nenhuma. Você tem que ter um embasamento, tá, em cada entrada que você faz para você ser consistente no longo prazo, beleza? Bom, é isso, cara. Uma outra coisa que eu ia falar antes de finalizar o vídeo, testem entradas, testem estratégias novas, pega um gráfico de qualquer ativo aí, cara, testa 1 trilhão de vezes da mesma estratégia, vê se isso aí é lucrativo no longo prazo, no volume aplicado, né, para trás, você testa 1 milhão de vezes, faz um stop, um ganho certinho, vê se aquilo ali realmente tem como você aplicar em vários ativos de forma diferente. Você tem que ter também, além, né, dessa visão de análise, você tem que ter uma estratégia de entrada que venha a te beneficiar no longo prazo, beleza? Bom, basicamente, cara, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, um abraço, valeu e tchau, tchau.